Olá, pessoal! Como vocês estão? Sejam bem-vindos ao Potencialize! Oi, gente, meu nome é Juliane. Eu estou com a Márcia hoje. Nós estamos juntas pela primeira vez. Vocês estão aqui nesse canal vendo nós duas juntas, né? A gente tá falando hoje de Salvador. Mas eu sou sergipana, com um pezinho na Bahia. E eu sou baiana, com um pezinho em Sergipe. E somos as duas assistentes sociais formadas pela Universidade Federal de Sergipe e estamos na construção do Potencializes, não é, Márcia? Isso. E aí, eu sou assistente social de formação, tenho mestrado em educação e hoje sou trabalhadora do SUAS, ou seja, eu trabalho em um CRAS e também do SUS, que eu trabalho em um CAPES. Isso. Hoje eu estou como trabalhadora, né, da política de educação. Só que aí, entendendo a política de educação também sua complexidade, né? Hoje eu atuo numa ouvidoria universitária. Então, as demandas, elas vão muito mais além do que somente a análise da política de educação por si só. A gente também tem que entender ali controle social, participação social, né? E também tem um histórico de atuação, assim como o Ju, na política de assistência. Então, passei 4 anos atuando na política de assistência aqui da cidade de Salvador, que é de onde a gente está gravando nesse momento. Então, acredito que o nosso percurso, a nossa trajetória aqui na Potencializes vai ser muito nesse sentido de conversar com vocês aí que estão do outro lado, de uma forma mais simples, de uma forma mais direta, de uma forma mais descontraída, sem entender um local talvez de professor e de aluno, porque não é isso que a gente quer fazer aqui, né, Ju? Isso. A gente quer trazer algo mais particular, que você se sinta também aqui sentado conosco na nossa sala, no sofá, né? E aí você também tem a oportunidade de nos conhecer um pouco mais de perto. Isso, é um bate-papo que a gente quer fazer com vocês, aproveitar a oportunidade da gente se apresentar, né? Como Márcia disse, hoje ela está na política de educação, né? Ela está na Universidade Federal da Bahia, mas já foi da assistência. Eu sou na assistência, na saúde, mas já fui da política de educação também, né? Já fui professora da UFBA, já fui professora da UFES. E o que é que a gente está fazendo aqui hoje e por que a nossa proposta com o Potencializes? Porque a gente estuda, assim como vocês, e a gente quer fazer essa troca, né? Então, esse perfil, ele foi criado, esse canal também, para que a gente possa fazer essa troca, né? Estamos todos, assim, correndo, né? Nessa luta aí, concurseiras, estudantes de serviço social, profissionais. A gente está chamando vocês para construir esse momento com a gente, não é, Márcia? Isso, e acho que é também um projeto, assim, particular, né? Nosso, em termos também de construção de algo para além do que é possível dentro de uma instituição, né? Hoje a gente percebe que o serviço social, ele também traz para a gente outros leques ali de oportunidade. Eu acho que estar nesse lugar do Instagram, do YouTube, das redes sociais, né? E se aproximar de outras pessoas que também estão em um lugar distante de nós fisicamente, eu acho que é muito importante. E eu acho que traz muito desse lugar, por exemplo, particularmente, minha trajetória é marcada, acho que depois eu posso falar sobre isso em outra oportunidade, talvez em outro vídeo. A vida inteira em concurso para alguma coisa. Então, participar também da formação de outras pessoas, de contribuir também para que essas pessoas alcancem a carreira pública, eu acho que é também fazer com que, além do meu sonho que foi realizado de chegar no concurso que eu queria, também trazer os sonhos de outras pessoas para mais perto e fazer com que eles também se tornem realidade. Isso que Márcia está pontuando é muito importante no sentido da gente perceber assim, que cada um tem o seu tempo, né, Márcia? Estamos todos na mesma corrida, né? E talvez essa era a sua ideia inicial. E aí você estava focado aí nisso, né? Mas talvez não, talvez você percebeu essa necessidade agora. E agora você quer começar. Então venha você também, que a gente está convidando para esse momento mesmo. Então quero começar a partir de agora, porque antes a sua vida ou a minha vida, a gente estava
focado em outra situação que também é de sucesso, né? Pra gente desconstruir um pouco essa questão de que sucesso é só quando a gente estuda muito, é só quando muito cedo a gente já passou no concurso que a gente queria. Não. Sucesso é o que você estava fazendo no momento que você queria fazer. Então, e nas condições também que a pessoa tem naquele momento. Nas condições que você tem naquele momento. Por exemplo, hoje eu estou conciliando 2 empregos conforme a Constituição. Então eu tenho pouco tempo de estudo. Mas como é que eu organizo esse tempo, sabe? O que é que eu priorizo nesse pouco tempo que eu tenho? Qual é o meu foco? Então a gente tem essa pretensão de, olha, pode ir por aqui, vamos tentar dessa forma, porque às vezes você não tem 8 horas por dia para estudar, 4 horas, 2 horas, às vezes você tem 1h30 por dia para estudar, ou nem isso, né, isso. Márcia? Então, assim, qual o melhor método de estudo, né? Como é que você melhor ali articula, melhor aprende as questões? A gente tá com essa ideia, isso, né? E como a gente pode estar também falando da nossa experiência pessoal, do que a gente está vivendo no momento e trazendo para vocês. Porque, por exemplo, eu já estive nesse lugar de não estar trabalhando e estar estudando, ou estar trabalhando 8 horas por dia e estar estudando. Então, Ju também tem esse local de estar trabalhando, né, várias horas no dia em 2 vínculos e tentar conciliar de alguma maneira também o estudo para concurso. Então, a gente quer trazer também a nossa partilha de experiência, fazer um processo de acolhimento. Tanto vocês nos acolhem, como a gente acolhe vocês, em relação às dores também que se apresentam nesse processo do concurso público. O concurso público, quando você entra para estudar, né, um concurso, os seus problemas, eles não deixaram de existir, né? A sua atividade cotidiana, as suas interações com a sua família, com seus amigos, eles não deixaram de existir, como às vezes os cursinhos tentam vender pra gente, né? A vida, ela existe para além do concurso e o concurso não vai resolver, né, todos os nossos problemas. A gente tem que ter noção disso. Inclusive até, né, Márcia, reconhecer que, assim, são tentativas, a gente está tentando, mas talvez aquela prova que a gente queria tanto, aquele concurso que a gente queria tanto, não foi no nosso melhor dia. Às vezes você teve uma situação pessoal e no dia da prova você não estava bem. Nós que somos mulheres sabemos que alguns dias no mês a gente não está tão bem, né? Vocês entenderam. Então a gente talvez não esteja muito bem naquele dia para fazer a prova, isso também interfere. A outra coisa é até lembrar das expectativas, né, Márcia? Assim, a minha expectativa, a expectativa do outro, né? As interferências que a gente tem, tanto particulares como de ambientes externos, quanto de pessoas, até da nossa família, que a gente precisa resolver alguma situação e aquele concurso não é tão importante para outra pessoa, porque ela não se deu conta da importância daquele concurso para a gente. Por isso que é importante também a gente situar o outro da importância do quanto é aquele concurso pra gente. Por exemplo, valoriza, faz a outra pessoa reconhecer que aquilo é importante pra você, pra que ela valorize o momento que você tá ali estudando, pra que ela compreenda, não é, Márcia? Então isso também é um diálogo que a gente quer ir realizando aqui no Potencializes. Isso. E aí o fato de você partilhar ou não, se você está estudando para concurso, é uma decisão sua, né? A gente não diz que você deve seguir por aqui, você deve seguir por ali. O nosso trabalho que a gente quer fazer aqui dentro da página é compartilhar experiências e não te dizer que isso aqui é o certo, né? A gente quer que você observe que existem possibilidades e possibilidades de momentos e momentos e que talvez, por exemplo, sua aprovação vai chegar no momento que você menos espera, que você se diz, eu não estou preparada para essa prova, não deu tempo, eu estudar tudo, não sei o que é que eu vou fazer, porque eu me dediquei, só que não deu tempo, eu não estou pronta, e aí a aprovação chega e você faz, nossa, como assim, chegou agora? Mas eu não estava esperando. Eu nem queria essa política pública, porque às vezes a gente faz isso. Eu parei na assistência assim, viu? Eu não queria trabalhar com política de assistência. Prestei o concurso porque eu precisava trabalhar, né? Ou seja, aqueles concursos mais escada, né? Não é o concurso que a gente quer, mas é o que a gente tem. Isso. Né? A gente precisa trabalhar quando sai da universidade e pagar as contas. Até na universidade, porque eu fui estudante trabalhadora também. Eu também. Então, a gente vai vendo que é possível, o que é que tem de concurso, principalmente pra gente que mora aqui no Nordeste, né? Os concursos são muito limitados, diferentes da região Sul,
e da Sudeste, que tem uma gama de oportunidades, tanto no mercado privado como público, o Nordeste ele tem poucas possibilidades em termos de concurso, né? E aqui também, acho que tanto Bahia quanto Sergipe, os processos seletivos eles estão até tomando um lugar, Isso. né, no espaço público. E aí, lógico que como a gente é assistente social, a gente tem que levar também para análise de conjuntura, né? Que estado gerencialista é esse, né? O porquê de você não estar fazendo mais concursos públicos para cargos efetivos, como deveria. Quem é o profissional do serviço social e que tipo de atividade ele desempenha nesse espaço público, né? As escolhas também por quais profissionais vão estar dentro de cada política também diz muito sobre que modelo de Estado está sendo construído, né? Então, acho que tudo isso a gente vai construindo ao nosso percurso aqui dentro da Potencializes. Lógico que aqui é uma página de concurso público, né, Ju? Mas a gente não vai deixar de trazer para vocês discussões essenciais dentro também da nossa profissão. Isso. Por isso que a gente convida tanto a estudantes como profissionais, como professores de serviço social, que queiram contribuir e construir aqui em conjunto com a gente um espaço público para a discussão do serviço social. Isso, até porque a gente está nesse caminho, né, Márcia? A gente está nessa construção. Isso também é importante para a gente enfatizar, assim, a gente não está aqui nos colocando, né, em um lugar maior, mais alto, assim, não. A gente está no mesmo patamar, correndo também como vocês, estudando, tentando, né, tentando, assim, da forma possível, considerando a nossa dinâmica de vida, considerando a estrutura societária que a gente tem, né? A gente está hoje num processo, numa estrutura de sociedade, modo de produção capitalista, como a gente sabe, né? Onde a gente sofre pressão de diversos aspectos, né? No social, mental, né? Inclusive a gente sabe assim a questão de adoecimento de profissionais do serviço social. A gente está correndo o tempo todo para dar conta de demandas de casa, de filho, de marido e ainda de estudar para concurso. Então, aqui a gente vê esse espaço como um espaço de fortalecimento mesmo, que a gente, inclusive, está resistindo a partir do Potencializes, né? Então, a gente chama essa construção nesse aspecto. Vamos unir forças, né? Para a gente pleitear aí juntos esses concursos e ir aprendendo. Porque uma coisa importante também é desse processo do conhecimento acumulado, né? Ou seja, não passei nessa prova, não fui bem, meu Deus, eu estou estudando há tantos anos e não consigo, mas o quanto você já acumulou de conhecimento, né? Porque prova não é só também o conhecimento teórico, é conhecimento de mundo também. Algumas questões, algumas provas vão exigir de você conhecimento de mundo. Ou seja, experiência profissional, experiência de vida. Então, é uma soma. Quando for a sua vez, vai chegar a sua vez. O aprender também sobre si mesmo, o né? Aprender sobre si mesmo, né? N situações. Eu tenho certeza, e Márcia também acredito, que ninguém vai dizer assim, me arrependi tanto de ter estudado tanto e não ter... Não, gente, a gente não se arrepende de ter aprendido. Eu não me arrependo de ter aprendido. Inclusive, vou dizer aqui, vou pegar aqui pra gente, português, né? Que é ai, gente, como dói o português da FGV, né? Vamos falar mal da FGV? Vamos. Meu Deus. E aí, quanto dói, assim, um pouquinho, meu Deus, às vezes eu acho que a FGV tá me chamando de burra de tantas formas que eu não sei o que dizer. Mas ali com o esforço, com a dedicação, né? E com a prática, porque é exercício, é prática, você consegue, né? Teve a prova agora da CEASIC, e eu fiz muito bem português, porque eu fiquei ali estudando, peraí, FGV, que você não vai me dominar, não. Então, fiquei tão feliz que a gente aprende, né, assim, a entender melhor essa nossa língua, né, que é tão importante, inclusive em outros contextos. A gente, às vezes, não aprendeu tudo na universidade, porque não dá para aprender tudo na universidade. A gente sabe que a nossa formação é generalista, aqui a gente falando do ponto de vista do serviço social, e a gente vai até aprimorando isso no estudo para concurso, né? Então, a gente só tem a ganhar. Isso. E como as provas também, elas estão ficando cada vez mais complexas, né? Às vezes você está indo muito bem, aí eu vou trazer minha experiência de prova mesmo. Chegou um momento que eu acertava 90% mais e eu não era aprovada. Não porque eu não fosse boa o suficiente, né? Mas porque as pessoas que estavam ali também eram tanto quanto o suficiente para também ocupar aquela vaga.
Então não é o lugar de eu não consegui, eu não sou boa o suficiente, não é sobre isso, né? As provas, elas realmente são uma fila, né? Os concursos cada vez estão mais concorridos, com candidatos extremamente preparados, né? E com vagas muito pequenas. Então, geralmente sai uma vaga, gente. É verdade. Né? Então, é como se você estivesse participando em cada prova do sorteio da Mega Sena. E quem vai passar Olha, naquela isso fila. que Márcia trouxe do sorteio da Mega Sena é também a gente pensar, por exemplo, que era para ter emprego para todo mundo, não é, gente? Então, assim, a gente está também num processo seletivo, né, do qual selecionam pessoas, e isso não quer dizer que porque você não foi selecionado, você não é boa, você não é bom. Você não foi selecionado nessa seleção que já é rígida, que já é rigorosa. Por quê? Porque a forma de sociabilidade que a gente vive, ela já não pensa espaço para todo mundo. O capitalismo se alimenta disso, desse desemprego estrutural, desse exército, né, industrial assim, de reserva. E aí a gente sabe que como ele se alimenta disso, ele não vai possibilitar que a gente entre. É igual os processos seletivos para a universidade. Por que a gente tem seleções? Porque não é todo mundo que está cursando. Porque nem todo mundo tem acesso à educação, né? Porque nem todo mundo está com seu emprego. Porque a gente precisa estar nessa correria desenfreada para entrar no concurso. Porque é esse modelo de sociabilidade que a gente tem, infelizmente. Mas a gente tem também que sobreviver nele, né? O nosso equivalente universal é o dinheiro. Essa sociedade é regida por esse, a gente precisa para a sobrevivência. Então, assim, a gente quer trazer isso aqui. A gente quer estimular a realização do concurso público, dizer que a gente também está nesse processo com vocês, mas não deixar de fazer a nossa crítica necessária ao sistema, né? Do ponto de vista as bancas. E as bancas. Porque se a gente fala até de serviço social e a gente tem um projeto ético-político dentro da profissão, como é que a gente aceita que uma banca ela faça com que a gente resuma a criticidade da profissão, os autores que estão ali se debruçando para estudar algo, a um simples copia e cola de uma frase descontextualizada muitas vezes. Incompleta. E aí você precisa, inclusive, ter acesso, às vezes, a artigos que são privados, não são públicos, né? Eu acho que isso também dificulta muito em quem vai acessar esse cargo público. É porque você não tem condições de conhecimento para tal, não. Às vezes é porque você não teve condição de comprar aquele livro. E às vezes porque a gente também não está na perspectiva da decoreba, né? Também. Por exemplo, assim, diga o que tem no artigo, no princípio 10º do Código de Ética. Gente, a gente sabe os princípios, mas é exatamente o que diz o 10º. O que é a numeração. Entende? É uma coisa assim muito desconexa da realidade. E uma questão que caiu na prova da CEASIC. Era para dizer o que tinha no 10º princípio do Código de Ética. Gente, a gente sabe os princípios. Os 11 princípios a gente pode até, né, esquecer um ou outro. O que dizer até de concursos de prefeituras municipais, que eu já fiz um concurso uma vez. Aí vamos trazer aqui o já aconteceu comigo. O já aconteceu comigo, já aconteceu de eu fazer um concurso de uma prefeitura de interior que perguntava a banda que tinha tocado na festa, numa prova de serviço social. Em que isso está selecionando um candidato de serviço social? Então, assim, eu acredito que o Estado, ele também precisa se aprimorar nesse sentido, de como fazer, de como selecionar melhor esses candidatos, já que não tem emprego para todo mundo, né, que a gente sabe, mas que respeite os projetos das profissões, respeite essas profissões regulamentadas e que efetivamente se trate do trabalho que vai ser desenvolvido dentro daquela instituição, né? Não adianta você perguntar da festa, né, que a banda tal, acho que a banda era Magníficos na época. Eita. Banda Magníficos tocou. Eu sou sergipana, sou suspeita a falar, suspeita. E aí não é nenhuma questão de, talvez fosse uma pergunta de cultural em relação à cultura, né, do local, a gente até justifica. Sim. Mas a forma como foi organizada a pergunta não foi para perguntar um movimento cultural que estava ali sinalizado dentro da cultura do forró. Não foi assim. Assim, você até tocou num ponto importante que é o que tem em edital
e o que está sendo cobrado em prova, né? Então, assim, tinha no edital que ia cobrar sobre as produções artísticas, né? Então, assim, culturais. Então, tem que ter... É uma coisa que a gente precisa observar muito. Por exemplo, vamos dizer que num edital de serviço social não está lá evidente que vão cobrar as resoluções do Cefes. É pra gente saber das resoluções do Cefes. Mas se no edital estava dizendo que não ia cobrar... Não pode. Não pode cair. É isso aí. E aí a gente tem que pensar muito em como nós também, que nos propomos a pensar o mundo dos concursos, nós podemos estar contribuindo, talvez, para o Estado repensar a forma como é organizada essas provas, né? E repensar quais são as competências que são necessárias, né, para os profissionais exercerem determinada profissão, né? Porque senão a gente vai estar selecionando candidatos pela capacidade que tem, pelo tempo que tem, de estar decorando determinada prova ou determinada maneira de cobrança, de perfil de banca, e não necessariamente o candidato que está melhor construído profissionalmente, né? Você desqualifica, por exemplo, a experiência profissional que esse profissional tem, né? Subsumindo isso, resumindo isso a uma questão de decorar mesmo e ter mais tempo para estar decorando aquilo. Então é complicado. Isso. E agora que a gente bateu esse papo, né, com vocês, a gente quer, inclusive, que vocês nos deixem aqui nos comentários, né, sugestões. Não, olha, a gente tem essa sugestão, a gente gostaria que se trabalhasse isso, porque a gente está nesse processo de construção. A gente pensou, né, a ideia, mas a gente quer ouvir de vocês, a gente quer que vocês interajam, né, para que a gente esteja também direcionando algumas das nossas ações. E também, Ju, lembrando que a gente tem um canal do YouTube, tá? Sim. Além aqui da comunidade do Instagram. Então, se vocês forem lá no canal do YouTube, a gente também precisa de comentários para a gente construir em conjunto quais são as temáticas que vocês querem que a gente converse um pouco mais assim, nesse modelo informal, ou se vocês preferem mais um formato de aula, se gostaram que a gente disponibilizou, inclusive na prova da CEASIC, né, um PDF com as questões comentadas, se gostaram daquele modelo, ou se querem que a gente comente em vídeo para que vocês possam, por exemplo, revisar depois essas questões e quando for fazer uma prova da FGV já ter o material ali de forma gratuita até para revisar, né? Então conversa com a gente o que é que vocês estão demandando da gente, tanto em relação aqui do Instagram como em relação ao YouTube, para que a gente consiga aprimorar também esse contato que a gente faz com vocês. Isso. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau.